Boa tarde, iniciando essa sessão do segundo Fórum Copan, eu, antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite para colaborar na organização dessa sessão, a Auxília, que é coordenadora do Docomomo Brasil, o Divan está participando na organização desse evento, um amigo já de alguns anos. Essa sessão, ela teve alguns critérios que eu gostaria de expor rapidamente, antes de apresentar os convidados, que são de cunho relacionado com o tema, evidentemente, né, da conservação, recuperação e manutenção do patrimônio moderno e contemporâneo, mas também algumas questões pessoais que eu considero igualmente importantes. A primeira delas, que está nos dois campos, tanto o profissional quanto o pessoal, é o fato de coincidirmos nessa sessão pesquisadores, professores e profissionais dedicados ao patrimônio moderno, mas que têm tentado, de alguma maneira, se manter com o pé no ofício, no fazer, né? Então, hoje teremos a oportunidade de ver conteúdos que estão nessa ótica de quem projeta e constrói a arquitetura, né, especificamente no campo do patrimônio moderno, né. Essa é uma condição que eu considero importante de ser valorizada, né, nos tempos atuais, onde a prática profissional nem sempre tem tido a sua devida valorização, principalmente no campo acadêmico, né. E especificamente no caso aqui, né, com o professor engenheiro José Luiz Canal, o professor engenheiro Rui Povas, né, que são profissionais que têm um entendimento muito claro, né, e muito relevante em relação à importância da tecnologia e da materialidade nas questões formais da arquitetura, né. Ou seja, essa indissociabilidade entre a tectônica, né, a construção, a estrutura e a solução plástica, artística e formal do nosso campo do saber, né. Então, essa aproximação, essa afinidade na qual eu estou muito sintonizado, também vem no sentido de uma condição contemporânea, no meu modo de entender, de um projeto de arquitetura e da construção ser feito por uma equipe, né? Cada vez mais a ideia de agentes multidisciplinares, né, com um entendimento claro das especificidades arquitetônicas é indispensável para o nosso fazer, né? Por fim, já introduzindo o professor Canal, né, o Canal é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob ponto de vista pessoal, atuamos juntos, né, damos aula juntos no trabalho final de graduação, né, coordenamos o TCC da Faculdade de Arquitetura. O Canal se formou em engenharia em 84, né, e estava comentando há pouco, para quem ingressou antes, que realizou o seu doutorado em arquitetura na Universidade Politécnica da Catalunha, orientado pela Teresa Rovira, lá no mesmo setor onde eu fiz o meu sanduíche, né, e o Rudivan também, que é o Laboratório da Forma Moderna, coordenado pelo Hélio Pinhon. O Canal foi o responsável técnico e coordenou os projetos da Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, né. Na sequência, igualmente, foi o responsável e coordenou os projetos técnicos do MAR, do Museu de Arte do Rio de Janeiro, o projeto do Bernardes e Jacobsen, né, e da mesma forma o Museu do Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista, em São Paulo, né, projeto do Andrade Moretti. A primeira obra é a Fundação Iberê Camargo, que é a que abre a apresentação do Canal, projeto do Álvaro Siza, que é o ponto de intersecção principal com o professor Rui, né? O professor Rui vou apresentar mais detalhadamente antes da sua arguição, foi o responsável técnico pela construção e coordenação dos projetos complementares, dos projetos técnicos da restauração das piscinas das Marés, ambos projetos do Álvaro Siza, né? O Canal, atualmente, para concluir,
além de professor da universidade, é diretor da Canal Imus, consultoria de arquitetura e engenharia, né, que é uma empresa especializada em projetos especiais, né, tem atendido especialmente as construções do escritório Bernardes Arquitetura e Andrade Moretti. Bom, desculpe se me alonguei demais e também se houve alguma falha de informação, na sequência a gente vai apresentar melhor o professor Rui. O canal vai fazer a sua apresentação, quem quiser fazer alguma questão, alguma pergunta, por favor, coloque no chat, eu vou sintetizar todas as questões colocadas e no final fazemos um breve debate. Canal, fique à vontade. Boa tarde, é um pouco estranho aqui começar uma palestra sem ver as pessoas que estão me vendo, mas nesse mundo moderno a gente agora tem um pouco dessas coisas. De qualquer maneira, eu trago aqui para apresentar, me sinto muito honrado de apresentar para vocês e, sobretudo, para a relação com o Docomomo, a quem eu tenho uma grande admiração, a organização, e conversei algumas vezes tive a oportunidade de participar de outros eventos. E, para iniciar o trabalho, a apresentação, eu trouxe a palestra aqui um pouco, a minha experiência a partir do Iberê Camargo, e eu acho que é muito importante o que esse trabalho do Iberê trouxe para a minha carreira, em termos de mudar de patamar, em termos não só a questão da arquitetura, da preocupação, do desenvolvimento, da materialidade, aprender a construir uma obra com a linguagem construtiva do CISA, conhecer o que o CISA achava que estava bem, o que não estava bem, visitei muitas obras do CISA no período do projeto, e confesso que, no primeiro momento, quando o CISA me apresentou a obra, a ideia de vamos fazer em betão branco, eu digo, olha, tudo bem, vamos fazer, eu estava entusiasmado, era jovem, né? Depois é que eu fui entender um pouco o que nós estávamos fazendo, mas eu sempre tenho uma grande referência ao CISA, a partir desses 90 anos agora comemorados recentemente, em que tive com ele, inclusive, celebrando esses anos, e é um grande mestre, de qual eu tenho uma enorme admiração e agradecimento. Então, um pouco são as imagens do Iberê que eu vou trazer, do processo de execução. Eu gosto muito de mostrar para o público e para os alunos que as obras não são as imagens finais, e sim, muitas vezes, um resultado de muitas imagens, de momentos difíceis, de momentos que dão certo, de momentos que não dão certo, de muitos protótipos. E é lógico, quando a gente tem planejamento, isso nos permite correr riscos e depois isso também tem uma questão de uma equação sempre econômica difícil. Então, sempre eu gosto de mostrar esse primeiro gráfico aqui, essa primeira imagem, que era uma proposta nossa de que a gente precisava construir um edifício para albergar a coleção Iberê Camargo. O Iberê Camargo recente tinha falecido, alguns anos antes, e queria que a coleção ficasse em Porto Alegre. Um dos maiores problemas que existem hoje nas coleções de artistas, muitas vezes que ficam para os filhos e a família, é que não tem como albergar essas obras em condições de segurança, e muitas vezes se perdem isso. E, nesse sentido, hoje está muito bem preservada essa coleção em termos de incêndio, ar-condicionado, etc, etc. Buscar ser referência de arte contemporânea, naquela época a gente também nem imaginava que isso fosse ir tão longe. Eu tinha também um pouco de preconceito, me preocupava sempre mostrar que a gente faria um projeto comprometido com o meio ambiente, né, dada a má fama brasileira sempre com essas relações. Também porque buscar que, através da arquitetura do CISA e da engenharia, sobretudo do GOP, né, que é um escritório que assessora o CISA, o Eduardo Soto Moura, assessorou o Távora também, subir um degrau na nossa engenharia de museus, que normalmente tem muita forma e muitas vezes a forma não tem o mesmo nível de rigor em termos de execução e materialidade, depois a manutenção muitas vezes é cara. Operação econômica, né, é um edifício absolutamente econômico, e graças a Deus isso, porque nesses 15 anos o Brasil passou por 2 crises, e essas 2 crises o edifício teve dificuldade de se manter, e a economia nos ajudou no máximo.
E, por último, minimizar a manutenção, porque depois que os edifícios são construídos, a manutenção normalmente é muito ruim, o pessoal não leva a sério e as coisas acontecem. Já a gente vai passando por isso com o edifício. Recentemente, felizmente, lavaram o edifício. Eu gosto de mostrar isso, eu sempre mostrei, inclusive para os visitantes da obra, os prêmios que o CISA tem, que são muitos, talvez hoje o CISA seja o arquiteto mais premiado no mundo, vivo, mas 2 prêmios me parecem muito importantes, que são os últimos 2 prêmios que têm relação com o edifício, né, que é o Bienal de Veneza, quando o edifício, naquela época, era maquete, e ganhou o Leão de Ouro da Bienal, em 2002, e que nos ajudou a empurrar, inclusive, as questões de Lei Rouanet, etc., em Brasília. E também, no final da obra, quando o CISA ganhou o prêmio de arquiteto do ano, do RIBA, e inclusive mostrou o edifício, o auditório, que é um auditório muito seleto lá em Londres, e para a rainha também. Então, começando assim, a princípio um desenho, né? Muitas vezes temos 3Ds, desenhos, e aí como atacar esses problemas, né? Buscar referências, né? Nesse caso, eu mostrava os edifícios que eu conhecia da época do CISA, que era o Centro Galego, que tem a questão do mármore, dos tratamentos, a linguagem construtiva, e depois a Fundação Serralves, que me ajudou muito também, era era um museu recentemente concluído. Se vocês olharem a árvore dessa foto embaixo aqui da Fundação Serralves, hoje, recentemente eu fui lá, uma grande árvore, belíssima, etc., e o edifício cada vez mais importante. Inclusive está em ampliação. Logo depois o edifício em obras, né, nós levamos 5 anos entre aprovações, e o edifício tem uma construção substancial sobre solo público, em prol da preservação da encosta, né? Todas as áreas técnicas, os estacionamentos estão embaixo da rua, e o edifício passou a ser já referência, né? Nas revistas e publicações, inclusive muitas vezes sem janelas ainda. Nós dividimos o edifício em 3 etapas, né? Esse era o terreno, um terreno muito pequeno, cercamos a área verde para deixar e se preocupar com a preservação dessa área, que hoje é muito bonita, inclusive foi ampliada na parte da curva. Após a construção do Iberê, essa zona toda já recebeu um grande crescimento, uma atratividade muito grande, com acertos e erros, mas efetivamente o Iberê era um edifício isolado nesse momento, junto com esse outro prédio. Então, essa preservação, inclusive nessa época, a gente teve a participação de um grande personagem meio ambiente brasileiro, que foi o Lutzenberger, que nos ajudou, inclusive, a ver isso, e hoje o edifício tem, nessa área, quase um grande jardim botânico. Eu recebi essas imagens do CISA, a priori, como estudo preliminar, um edifício muito diferente do que normalmente nós construímos no Brasil, edifícios normalmente assim, modulados em pilar, viga e laje, e esse era um edifício monolítico, né, com um sistema de construção muito sofisticado, e também com a preocupação já de se proteger em relação às cheias, com as suas galerias inferiores, etc., num nível de concepção muito maior do que a gente está acostumado a ver. Então, esse é o terreno, que tem essa forma de um sax alto. Eu sou uma pessoa que gosta muito de jazz, então eu vejo nesse terreno um sax, mas... E essa área que foi totalmente preservada na encosta, de mais de 2 hectares, que hoje nos dá orgulho também. Então, o edifício ficou com essa área construída de quase 10 mil metros quadrados, mais a área do parque. Esse é um momento importante, nós dividimos a época, como era uma coisa tão complexa de construir, eu disse, vamos dividir. Então, vamos construir a parte do estacionamento, que era uma concessão pública, e não se sabe quanto tempo essas concessões podem se manter, né? E dividimos e começamos a construir a parte do subterrâneo e a fazer, vocês veem aqui, partes brancas aqui, protótipos em concreto branco, porque para fazer concreto branco bem feito, como a gente tinha o objetivo de fazer, iniciamos uma visitação, inclusive tivemos um apoio técnico muito importante com o pessoal que estava construindo a Casa da Música no Porto, do Rem Koolhaas, e foi muito importante para nós entendermos como é que nós íamos fazer, e eu com a equipe fui trabalhando e fazendo protótipos. Os primeiros protótipos ficavam muito ruins, mas depois a gente foi entendendo, inclusive, como fazer, como vibrar, como concretar, como fazer a sequência de emendas, né? São emendas, não são rebaixadas, né? São
Então, essas paredes aí que vocês estão vendo são as paredes do auditório, que depois foram revestidas, e as próprias paredes do estacionamento a gente foi fazendo. Uma precaução que eu acho que eu compito que foi muito importante foi a preservação, foi a ideia de promover a galvanização ao fogo das armaduras. Isso, na época, inclusive, um grande patrono da Fundação Iberê Camargo, o Dr. Jorge Gerdau Johann Peter, que é um industrial que gostava muito do Iberê e assumiu o compromisso de construir esse edifício, me disse, como é que nós vamos nos preocupar com isso e vamos tomar essa decisão? E a partir desse edifício, a galvanização, o edifício hoje está perfeito, né? Muitas vezes tem problema só de lavagem, mas não há nenhum ponto de corrosão, porque todo o edifício foi feito com armaduras galvanizadas a fogo, né? Arames galvanizados, etc. Nós havia uma preocupação, isso é uma foto minha ainda, quando eu tinha cabelo, não era branco ainda, com o CISA na frente da obra, no momento da inflexão da primeira e da segunda etapa, para a segunda etapa, que era a construção da estrutura da grande sala, etc, etc. Então, é um edifício que teve isso. Naquele momento, a gente, com os recursos de 3D, estudava as armaduras, fazia, inclusive, maquetes das armaduras para ver como é que isso ia se colocar, se armar, se havia espaço, se devia reposicionar, porque eram pontos que se a gente errasse, a gente sabia que poderíamos ter futuras fraturas da estrutura e problemas grandes de estrutura. Felizmente, esse que é um ponto, pega a ligação da rampa, etc., com a parede que suspende isso tudo. Então, aqui é uma foto da obra, parece mentira que hoje a gente olha para o edifício e não esquece desse momento, e é um edifício que tem um tipo de concepção de construção muito diferente do que a gente constrói, né, no Brasil, porque ele é monolítico em concreto. A parte central das salas de exposição, que eram revestidas, a gente fez em concreto convencional, mas tudo galvanizado a fogo. O concreto branco, logicamente, no Brasil, tu não tem como fazer, como na Espanha, de ligar para uma concreteira e pedir um caminhão de concreto branco. Então, a gente desenvolveu, com o apoio da URGS, da pessoal da engenharia, um traço, tropicalizamos o traço que veio do GOP, e começamos também a fabricar, e fizemos todo o concreto na obra. Então, a gente tinha controle sobre horário de chegada do caminhão, porque o concreto branco é um concreto que reage muito rápido, né? Então, não pode ser um concreto que o caminhão saia, e essa coisa, uma logística do trânsito, etc. Então, a gente tinha o controle absoluto das concretagens na obra, fazendo esse concreto num terreno que a gente alugou do lado. Também a preocupação já de deixar os inserts, né, para depois essas clarabóias poderem ser ligadas e muito bem, né, fixadas e não ter problema também de corrosão ou de infiltração. Então, essa é uma foto do edifício. Nós começamos pela parede reta dos fundos, né, que é uma parede mais simples de construir, eram 11 níveis de concretagem, e depois a parede curva, fizemos a parede curva e deixamos as rampas por último, porque o CISA queria que as juntas das rampas fossem inferiores, o que fica muito mais difícil a construção, porque tinha que construir a laje para depois construir o U dessas rampas, né? Mas eu tenho certeza que eu reconheço hoje que ficou muito mais bonito, senão teríamos ainda uma mancha de uma emenda nesse local. Então, aqui vocês vão vendo a construção desse edifício, isso é meados de 2005, quando a gente estava envolvido nessa construção da estrutura. Tudo isso ficou escorado e dependia ainda da construção da cobertura, que é em perfis metálicos, e ela funciona com uma cobertura tensionada, né? Ela entra em tensão e por cima, né? E muito importante que esses perfis metálicos tinham uma altura muito pequena, porque o CISA não queria que as clarabóias fossem muito profundas. Então, são situações que a gente vai encontrando. Essa aí é uma visão do rio Guaíba, que quem não conhece, o CISA chamava de mar, dizia que isso, rio eles tinham em Portugal, aqui isso que nós tínhamos era um mar, mas esse, na verdade, é a beleza do rio Guaíba, né? E as clarabóias. Então, depois a gente vai vendo aqui um pouco da situação da construção do edifício, em novembro de 2005, quando a estrutura estava praticamente concluída, e a gente estava fazendo vários protótipos de execução de gesso e coisas para que as instalações fossem feitas, todo o projeto acústico de um engenheiro muito, muito habilidoso chamado Higini Aral, que é um catalão, amigo do CISA, né? As clarabóias que são com iluminação artificial e a clarabóia superior.
Muitas vezes o pessoal lá da diretoria fecha essas claraboias, um pouco obcecado com a escuridão. Mas o edifício tem uma luz dele própria, né? Então aqui você pode ver essa uma das claraboias também, que é muito bonita. Então tudo isso foi sendo construído. É muito importante que quem conhece as obras do CISA sabe que o CISA tudo isso é compatibilizado, o rodapé está no mesmo plano da parede, do mármore. A questão da caixilharia foi toda em aço inox, também fabricado por gente local, né? Nós, nos serralheiros todos, a gente foi desenvolvendo, selecionando gente que a gente achava que tinha habilidade e que poderia construir o assoalho também, né? Toda essa questão dos assoalhos nas curvas, fomos fazendo o assoalho lentamente, fazendo essas curvas, sem ter retalhos ou tabeiras ou coisas desse tipo. E essas são o visual das salas que vocês conhecem hoje em dia. E esse é o momento que a gente, quando tira o escoramento a partir da concretagem da cobertura para o edifício entrar em carga, foi um momento bastante emocionante, início de 2006. Então, o edifício, concluímos a segunda etapa, que era essa etapa da superestrutura. Então, o edifício depois tem coisas assim que naquela época não existiam para nós, né? A questão do isolamento acústico, térmico acústico, em lã de rocha, que a gente foi assim, desenvolvendo, aproximando dos fornecedores, e os fornecedores também fabricando materiais nas dimensões que a gente precisava, para evitar também o desperdício, etc., todo esse conceito de sustentabilidade aplicada, né? Baixo consumo de energia, o edifício consome pouquíssima energia, o reuso da água permite com que ele consuma praticamente menos de 3 metros cúbicos de água por dia, o resto tudo ele recicla das chuvas, etc., etc. E uma das coisas que ele tem também é que é o único edifício em Porto Alegre. Aqui é o momento da acústica nas salas, precisa ter uma preocupação que houvesse grande eco aí nessas salas, né, visitação de crianças, etc., etc. Isso ficou perfeito. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante entender nessa arquitetura que foi feita, com gesso perfurado, etc., é o controle do sistema de ar-condicionado e climatização, que não se vê nenhuma grelha no edifício, né? Então, é um sistema que a gente tem que climatizar bem, né, sem ruído e sem aparecer. Aqui o pessoal fazendo aquela janela curva, que é em aço inox, jateando, porque o CISA também queria que o inox não tivesse expressão. Então, não ter expressão, não ter brilho, a gente jateou, porque essa janela que a gente vê aqui é esse tipo de... desse inox jateado. Os caixilhos de madeira também, a exemplo do que existe nos edifícios de Portugal, a gente coloca uma chapa de aço inox que nos permite não ter problemas de repintura, etc., né? Aqui a parte da sala técnica superior, que faz o filtro solar e que tem uma ponte rolante para a limpeza dos vidros. O pessoal fazendo aqui. Os protótipos também, de vidro da claraboia colando por baixo, colando por cima. Tudo isso a gente preparava em cada viagem que o CISA vinha. Ele vinha e vistoriava e aprovava o que ele queria, e com isso chegávamos a esses resultados assim, surpreendentes. Todo esse desenho, muitas vezes alguns pontos ele desenhava na hora, com a mão, chegava, etc., etc. Isso também é uma outra coisa muito importante que a gente implantou nas rampas, que são normalmente não locais dispositivos, que é um momento que eu preciso, sempre um momento de reflexão. A gente usou mantas radiantes, a água fria, é um sistema que é português, que o pessoal aqui implantou, imerso no gesso. E no teto também. Então, as salas ficaram assim, essas são as fendas do ar-condicionado. Então, combinação do mármore piguês, com o gesso, a madeira, e o resultado é esse controle total das obras. Aqui eu gosto de mostrar esse desenho, porque é o desenho do próprio CISA, do mármore, das ligações, das linhas, todas sob controle. Isso a gente mandava cortar chapa a chapa, com a expressão e a escolha da chapa do piguês. Essa é uma escada de emergência do edifício, bem como a questão do basalto, que o CISA gostou muito, nosso basalto, mas usando ele como um piso falso, né, para que não houvesse grelhas de escoamento da água na praça de acesso e sobre o isolamento térmico. Então, esse é um resultado mármore de 8 centímetros. E, por final, a questão do mobiliário do CISA, que o seu Serafim, recentemente falecido, marceneiro,
muito bom, né? A gente conseguiu finalizar o edifício com aspectos, com um preço bastante econômico, o que nos permitiu decorar o edifício, inclusive com o mobiliário do CISA. Essa é uma foto que eu compito importante. Nós ficamos 1000 dias sem acidentes na obra, praticamente não tivemos nenhum acidente grande na obra, baseado numa equipe que a gente tratava e se unia, e com metas, fazia no salão, fazendo churrascos, etc., para a gente promover essa questão da união. São operários que fazem todas as obras que a gente pode conhecer, mas quando eles trabalham sob uma supervisão eficiente, e a gente consegue ter resultados importantes. Nesse momento eu trago também essas imagens, porque eu encontro que, para mim, ao contrário que muitas vezes ficam dizendo que o CISA, as janelas, etc., um museu não é para ter grandes janelas, mas nesse caso tem 3 grandes janelas que eu acho que são muito importantes, porque elas, para nós gaúchos, porto-alegrenses, conseguimos ver Porto Alegre, porque a gente sempre tinha uma visão do centro para a Zona Sul, mas nunca da Zona Sul para o centro. O Sérgio sabe disso, porque o Sérgio também é morador da Zona Sul, como eu. Fui na época da minha mãe, etc. A gente sabe a importância dessa visão e que isso trouxe para a cidade um alongamento dessa área verde, toda a borda do rio, que hoje, inclusive, está em grande transformação. Então, o edifício se antecipou nesse sentido. Então, aqui são visões finais do edifício. Aqui vocês podem ver a questão que eu falei das rampas, com a emenda por baixo, etc., esses detalhes estruturais que o CISA conseguiu fazer com que essas rampas voassem a 35 metros, com o apoio do engenheiro Jorge Nunes da Silva, que é um parceiro direto do CISA. Graças a esse aprendizado, eu não trouxe dessa vez o mar, porque eu achei que a palestra ia ficar grande, trouxe um outro edifício que eu depois organizei, fui convidado a construir na Avenida Paulista, a partir de um concurso que a gente fez, o Instituto Moreira Salles, né? Edifício que aqui tem, nesse sentido, uma outra complexidade, porque tem que se adaptar à questão logística da Avenida Paulista, sem saída pelo fundo, os últimos terrenos da Paulista, junto da Consolação, da Bela Sintra Consolação. Organizamos um concurso, o escritório Andrade Moretim, com a sua genial ideia do edifício, um zoneamento da mediateca, sala de exposições, toda essa questão. E fomos obrigados a construir o edifício nos adaptando à questão da Paulista, né, em um tempo bastante exíguo. Acho importante também mostrar que esse edifício também já recebeu a questão das referências técnicas do edifício do Iberê, né, a questão do ar-condicionado, controle de umidade, sistema de gás para a extinção de incêndio, sistema de detecção de incêndio supersensível, todo esse know-how que a gente ganhou através da equipe do CISA e dos seus engenheiros, 2 engenheiros, inclusive o Jorge e o Alexandre, nos ajudaram muito aqui, o Raul Bessa também nesse edifício, foram nossos consultores, e colocaram o edifício no mesmo nível técnico em alguns aspectos que o CISA e a questão da fachada, a gente só trouxe também para esse time um escritório americano chamado Front, para nos ajudar a desenvolver a construção dessa fachada. Antes de mudar de assunto, só informar que o CISA depois, o Iberê também ganhou o Miss Van der Rohe, no melhor edifício construído na América 2008, que foi uma grande honra também. Então, aqui é importante sempre dizer, eu sempre gosto de usar um pouco a tríade de Vitruvio, da maneira como a gente entende, que as coisas têm que ser bem construídas, né? Utilitas, firmitas, a questão da estabilidade e a beleza, né? E com que a gente constrói, procura que as coisas sejam mais bem construídas possíveis. E eu entendo a construção um pouco como se fosse uma questão de execução de uma grande escultura. Então, a gente tem que ter uma relação muito fundo aos arquitetos, dando tempo para eles e trazendo eles para dentro da obra como grandes parceiros, porque no fundo o objeto da gente, essa inter-relação é muito importante se a gente quer ter um resultado grande. Esse é um momento final de quando liberaram o estacionamento, a gente chegou lá em novembro de 2013,
é um edifício de 20 por 50, então um terreno muito pequeno, né, 20 por 50, então a dificuldade era muito grande, mas ainda por cima tem um metrô passando a 12 metros na frente. Então esse é um momento da escavação já mais avançado, um ano depois, levamos um ano descendo com o edifício para fazer as paredes de diafragma, escavando na frente do metrô. A gente, nesse momento também, com o Andrade Moretti e uma equipe de engenheiros muito competente, nós fizemos todo o monitoramento das paredes, porque o pessoal do metrô nos acompanhava também, né? E fomos fazendo essa escavação, sempre tendo a obrigação de ter um local para fazer a carga e a descarga, porque a Paulista é um lugar que não é intocável, não se pode em nenhum momento parar caminhões aí, etc, etc. Então, foi essa uma das grandes dificuldades que nos fez parte, inclusive, da obra atrasada para que tivesse essa plataforma superior. Então, esse é um primeiro 3D, quando o André de Moretti venceu o concurso, entre 6 arquitetos brasileiros selecionados no júri internacional. Então, a gente vê a questão da fachada, a questão desse painel, desse bloco onde estão as exposições, etc. E depois eu compito a importância, eu gosto de mostrar muito esse desenho, porque temos esse desenho, a parte pós 2 anos de desenvolvimento do projeto, a gente vê o desenvolvimento da fachada, com essas facas em vidro extra clear, um vidro de alta performance, né? Com absorção de energia solar, são vidros insulados, etc. Os painéis esses todos em madeira ignífuga, que inclusive vieram de Portugal, essa madeira não tinha no Brasil esse MDF, que foi depois aqui no Brasil processado e microperfurado, a questão da escada, que nós acabamos montando da cobertura para baixo, todas essas coisas que você põe aqui, e a questão da pedra portuguesa, que foi resgatada na ideia do concurso pelo Vinícius e pelo Marcelo, né, como a ideia de resgatar um pouco o que a Paulista tinha perdido. Esses são desenhos da estrutura metálica da época, esses perfis que parecem leves, vocês vão ver o tamanho desses perfis, que foram construídos todos com um desenvolvimento grande que nós fizemos com o pessoal usando o nióbio. Então, é um aço que não existe no Brasil, porque é um aço que tem um reforço, um enriquecimento de nióbio que aumenta 30% a mais a resistência, se chama High-Star nos Estados Unidos, e a gente conseguiu fazer com que a Gerdau e o pessoal do nióbio fizemos uma união e conseguimos laminar esse aço para esse edifício. Com isso, ganhamos mais resistência. Aqui um outro momento importante, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde a gente fez 2 maquetes de túnel de vento para descobrir qual era o comportamento do vento, né? Eu sempre digo que o vento é uma coisa que a gente, quando eu era jovem, falava ventos de 100 km por hora, era um vento muito raro. Eu acredito que esse ano já tivemos mais de 100 km por hora mais de uma vez. Então é muito importante ter esse controle antes de ter um problema. Então toda essa fachada nós ensaiamos com 2 maquetes lá na URGS. Esse aqui é o nosso calculista do projeto, professor Iopanã, grande calculista, brilhante calculista, que trabalha com várias materialidades, concreto, madeira e aço. Então, aqui, quando nós vamos fazer lá um ensaio no túnel de vento da faculdade. Aqui, um momento mais adiante da obra, já com basicamente 1 ano e meio, quando nós estávamos correndo atrás já de trazer aquela zona, aquela plataforma que nós havíamos deixado para trás, né, escavando para que já tínhamos um outro acesso, então já havíamos construído os andares inferiores, né? Essa obra também a gente construindo essa estrutura metálica, também foi feito todo em concreto com aço galvanizado a fogo, ou seja, a gente que conhece a beleza do MASP, mas sabe as dificuldades que muitas vezes uma estrutura de concreto tem a partir de 50, 60 anos, com a fissuração, a própria poluição, né, o enxofre atuando sobre essas estruturas, o aço entra em degeneração. Então, nós tomamos essa decisão de fazer toda a estrutura do edifício com aço galvanizado a fogo, que saía da córtico dobra da Gerdau, a partir daí ia para uma empresa chilena que a gente usa em São Paulo, que chama B. Bosch,
e eles galvanizavam a fogo, just in time na obra. Então, usando um pouco essa referência do Iberê. E o concreto, o concreto cinza, paginado, também foi todo ele construído com formas semelhantes às formas que a gente usava lá no Iberê, com 2 painéis compensados, para que isso tenha um alinhamento perfeito. Aqui são momentos da construção da estrutura. Esses são 2 anos de obra, nós estávamos com o core no nível do final do cinema. Uma obra difícil, porque eram 3 grandes treliças, uma grua no meio, essa questão logística muito, muito difícil. Então, são momentos que a gente vai passando e quando vê, vai ficar se dando conta das dificuldades que a gente passou. Cada concretagem dessa levava aí um pavimento em torno de... Eram 2 concretagens para concretar um pavimento, os pavimentos também tinham alturas diferentes. Você pode ver aqui, essa é a treliça aqui do nível do cinema, né? A principal treliça do edifício. O edifício tem o core de concreto, com 2 pilares pelo lado esquerdo, principais pilares com grande carga, né? Então, foi um momento importante do edifício, aqui já avançando 2 anos e meio de obra. Vocês imaginam que praticamente um ano a mais, em maio de 2017, o edifício estava concluído. Então, foi uma corrida, foi um edifício muito, muito puxado de construir. Aqueles pequenos perfis são esses perfis que vocês veem na dimensão do homem. Eu gosto de mostrar essa imagem para que as pessoas entendam o ajuste e a perfeição dessa estrutura fabricada pela Eleve. Aqui já nós com a fachada que é solta, já sendo colocada para vir receber a fachada de vidro. Então, temos um momento aqui, então, para dezembro de 2013, dezembro de 2014, com a escavação avançada, parede de diafragma, estrutura pela metade em 2015, 2016, em dezembro, 9 meses antes do edifício abrir, com a fachada praticamente concluída. O time da estrutura era um time muito, muito rígido e que não tinha como avançar. Então, o que a gente fez? A gente veio acabando o edifício de baixo para cima, porque a grua não nos permitia avançar muito. Inclusive, alguns pavimentos íamos acabando parcialmente, os dutos de ar-condicionado ficavam interrompidos para poder evitar que a saída da grua fosse mais tardia possível para que a fachada pudesse ser montada. Esse é o projeto da Fronte, o detalhamento perfeito que eles nos mandaram dos Estados Unidos. Foi um trabalho a 4 mãos com o Andrade Moretti, né? Toda a questão dos vidros, etc, etc. Esse vidro é um vidro que a gente chama Master Carré, que é um vidro que é translúcido, né? Aqui a montagem da fachada. Também essa obra os bombeiros nos colocaram um desafio maior, de que essa obra teria que ser 180 minutos. Então, essa pintura branca que vocês veem aqui é uma pintura ignífuga alemã que a gente trouxe. E passava 7 demãos para poder chegar na rigidez que precisava ter, né? Nesse momento também o edifício, no desenvolvimento, foi se dada a ideia do Richard Serra de colocar as esculturas do Richard Serra por trás. Então também se abriu uma outra janela, porta-janela no fundo, que é muito bonita hoje, que a gente vê lá. Aqui vocês vão ver na construção do edifício, materialização da sala de exposição, são os 3 níveis, né? As questões dos gessos também, a compatibilização das instalações. Isso é um trabalho, assim, insano de obra com o pessoal do Andrade Moretti, dentro da obra, que foi muito importante, compatibilizar isso para isso tudo passar e funcionar bem. A praça, eu gosto de mostrar um pouco a questão da Pedra Portuguesa, considerando que havia um auditório, um cinema, né? O cinema no IMS é um assunto caro, né? Afinal de contas, 2 dos patrocinadores são dos maiores cineastas brasileiros. Então, nós decidimos fazer com que esse piso, que é o grande piso, onde o edifício tem uma grande visitação, chegou no primeiro ano, se não me engano, perto de 900 mil visitantes. Decidimos construir esse piso, um piso gelado, porque aqui essa área não é climatizada, né? Para economia de energia. E acústico, então fizemos um piso flutuante, gelado, que é usando aquela experiência que nós tínhamos da obra do Cisa. O piso, então, vias de grande exposição, que o público é muito grande aqui, o piso gelado é ligado,
o que melhora a qualidade, né? Muitas vezes São Paulo no verão tem essa chuva final de tarde, sempre difícil. Então, essas coisas. E depois a construção da pedra portuguesa sobre esse piso. Esse é um pouco as imagens do cinema. Um cinema tem um outro aspecto importante, né? Como o pessoal tem um acervo muito importante de Pixinguinha, né? do Instituto Moreira Salles, então ele tem que ter caráter de cinema, então de absorção acústica. E, por outro lado, em todas as tecnologias, desde a digital até as mais anteriores, porque aqui, né, a coleção do Instituto Moreira Salles ela é uma coleção fantástica de obras cinematográficas, mas também converter isso em absorção e reflexão. Então, essas painéis das paredes aí abrem, funcionam. Nós visitamos uma obra da Julia, lá em Nova York, do Gilles Escoffidio, e aí nos deu essa referência muito importante para usar. Então, aqui as escadas rolantes também tiveram que ser montadas antes do edifício ser coberto, para encaixar essas escadas rolantes, são 11 metros de escada rolante. Aqui hoje a visão dessa praça, onde tem a biblioteca e o café, a livraria e o café. Aqui a entrada do edifício, também desenhos do porta-corta-fogo, também todos esses foram desenvolvidos com fornecedores locais, que a gente ia buscando e que se acumulasse, vinham para o nosso time de obra e desenvolviam protótipos, até a gente chegar no resultado que os arquitetos queriam e que funcionavam de acordo com as normas, né? Então, aqui um pouco a visão de estudo, acabado, a questão dos forros de gesso também, os forros de tela de inox, foram desenvolvidos a partir de uma tela industrial que o Vinícius e o Marcelo encontraram, então foi um trabalho interessante que o nosso serralheiro utilizou. Essa obra também teve o auxílio também de uma empresa construtora chamada Alê Engenharia, que é uma empresa talvez a mais importante de São Paulo em construção de residencial alto padrão, faz obras da Bernardes, Jacobsen, os principais projetos do Márcio Kogan, etc., que foi muito importante porque a gente trouxe para a obra do museu esses fornecedores de residência de alto padrão, né, e eles todos, né, se engajavam no desafio. Aqui um pouco da biblioteca, que é muito bonita, as salas já em exposição, as vistas que a gente tem. Uma coisa também que a gente fez nessa obra, que era muito importante, é uma passagem do metrô, né? E aí também colocava informações sobre a fundação e sobre o edifício, e uma janela para dentro da obra, o pessoal sabia que estava se construindo aí dentro, ou seja, um tampume transparente. No final, o resultado disso, do edifício, os prêmios que vieram, inclusive foi um edifício que foi também a finalista no prêmio MIS em Chicago, como um dos 5 principais edifícios, né, da época em que foram construídos. Então, um resultado bastante interessante. Eu agora trouxe um pouco assim para finalizar, e também eu acho que é importante que vocês também, a gente vê as dificuldades, muitas vezes nosso envolvimento em gerenciamento de residências, né? Hoje o Brasil tem um acervo em construção substancial em residências, porque a gente consegue, de certa forma, com a materialidade, aço, concreto, madeira, pedra, nas fábricas de concreto armado, pré-fabricados, misturar isso e trabalhar em projetos, um desenvolvimento muito perto dos arquitetos, né? Eu selecionei algumas casas que também, com essa equipe, a gente vem construindo. Esse é um projeto da Bernardes, em Porto Alegre, é uma residência em concreto, aço e madeira, né? Uma residência de 600 metros quadrados, um terreno pequeno, em que a gente fez essa cobertura toda em madeira, concreto, um projeto bastante de um pátio interior, né? O desenvolvimento também, a construção também com esses brises de jardim, na virada para norte, então é uma casa que tem uma iluminação muito boa em termos de sul lá. Os pisos são radiantes também, tem aspectos importantes assim. Então, uma coisa que, a partir dessas obras dos museus, a gente conseguiu se engajar em projetos residenciais importantes, né, usando
esse aprendizado de coordenação, desenvolvimento da materialidade, que é importante. Aqui no sul, né, lareira, nossas lareiras são importantes. Esse é um projeto construído há alguns anos. Essa é uma outra obra importante também, que eu trouxe em construção seca. Essa foi a primeira obra assim, que foi construída agora nesse local que sofreu uma catástrofe no Carnaval. Felizmente a casa não sofreu nenhum dano, né? O pessoal da Andrade Moretti, quando estávamos construindo o museu, foi encarregado pelo cliente para a construção dessa casa sob o Morro do Saí, com um agravante que não é a Paulista, por um lado, que tem seus horários de carga noturna, etc, etc. Mas, por outro lado, só aqui nesse local, maravilhoso local, diga-se de passagem, do litoral de São Paulo, só chega um quadriciclo aqui. Então, a construção seca aqui, ela é mais que necessária, né? Esse é o local, é uma casa que até a questão de energia, tudo é muito complicado aí nesse local. E então um projeto foi feito para essa residência, que hoje agora está sofrendo uma ampliação, um outro módulo em que estamos desfrutando. Esse é o local, inclusive, que foi bastante destruído agora, virado para a Praia da Baleia, onde está essa residência, em construção seca, fotos recentes da residência. Eu gosto de mostrar muito essa foto aqui, na parceria com o Vinícius. Essa é a primeira reunião de obra, de projeto, quando estávamos aqui com o pessoal do Hélio Olga, dos engenheiros, falando sobre a estrutura que iríamos fazer, pensando na questão da modulação, porque tinha que se pensar, inclusive, como subir isso até lá, né? Então, a importância de pensar a estrutura, a modulação, o sistema construtivo e também a logística disso. Então, aqui está a casa, não é uma casa que tem vários módulos, né? Primeiro 3D que foi feito, tinha um problema de grande sol aqui, o oeste é na frente da casa, tem um pôr do sol magnífico, que numa antiga casa que existia, esse já é o projeto do Hélio Olga, de madeira, o cliente tinha um problema de sol à tarde, tinha inclusive umas coisas que ele tinha desenvolvido com marceneiro, umas tampas, etc. E aí nós viemos com um projeto aqui novo, e essa casa, para vocês entenderem, toda é esse módulo, né, que está embalado e cortado em madeira colada, feito lá pelo Hélio Olga, da ITA, né, que nós temos várias parcerias em vários projetos. Então é importante, eu sempre gosto de mostrar isso para os alunos, não é madeira serrada, e sim a madeira colada, de fonte renovável, né. Essa é a primeira reunião de obra na antiga casa, vocês veem aqui as tampas que existiam aqui, é uma casa dos anos 70, o cliente foi um dos primeiros moradores lá da Barra do Saí, que eram baixadas por quando o sol vinha. Então, o Vinícius genialmente construiu uma casa, um projeto muito interessante para poder vencer essa questão do oeste e fazer com que ele se tornasse uma referência. Logicamente, toda a questão da desmontagem, a gente reciclou e processou esse entulho e deixou aí, né? Não tem como descer com esse material, né? Armadura galvanizada, minimizando futuros problemas de patologia. Então, a obra é construída, e aí chega a estrutura, assumimos a estrutura com os quadriciclos, com a equipe lá do pessoal local, já sendo montada, já para vista, né? Vocês veem a construção. Sistema absolutamente seco, e a casa terminada a construção do Hélio Olga, e aí a partir daí uma nova equipe entra com os acabamentos e a montagem de caixilhos, sobretudo serralherias, etc. Muitas vezes eu tendo que explicar lá para o pessoal meus desenhos, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, para traduzir as questões, né? Aqui já é um momento mais avançado da montagem da estrutura. Aqui já a parte final, já, né? Isso tudo foi utilizado também um material muito interessante, que nós importamos, que agora tem no Brasil, chama Viróquio, que é uma madeira reciclada, né? Questão das placas solares, né? Fotovoltaicas, tem para ajudar na questão da energia da casa, né? Não há energia nessa zona. Aqui no momento intermediário, antes da colocação, no início da colocação dos caixilhos, a gente colocava peças de inox para vedar, etc, etc, né? Como peças como essa, para o caixilho entrar e haver uma profunda vedação e evitar a questão de futuras infiltrações, etc, etc. Também a preocupação de onde é deck,
não haver deterioração, então uma peça de aço inox em cima que fizesse essa pingadeira importante para a água não parar ali como fixado, né? A construção das paredes internas com isolamento térmico, né? Onde ficam todas as instalações, aqui já para a questão do mobiliário em Viroc, tudo isso paginado e construído junto com o marceneiro e aprovado pela equipe da Andrade Moretti, peça a peça, linha a linha, né? Grelha a grelha, né? Se vocês observarem, tem uma obsessão pela questão dos encontros das linhas, né? Os sistemas de ar-condicionado, todos nesses armários também, né? Adultos na cobertura, etc. Caixilhos, de alumínio da Eurocentro, os móveis da cozinha também em Viroc. E aqui o começo do final já dessa bela varanda da casa, todas as peças em aço inox, para que não houvesse problema de corrosão futura. Mobiliário do Carlos Mota, um arquiteto brasileiro que fabrica peças lindíssimas, né? Foguinho aqui para o pessoal ficar à tarde na hora do mosquito, sempre tem esse problema de mosquito no litoral. A decoração toda da casa foi feita por um arquiteto brasileiro que mora nos Estados Unidos, conhecido André Meloni, muito competente também, com toda a paginação de pontos de luz, etc, etc, e as peças que vieram para cá foram projetadas por ele, então uma grande equipe, né, unida, etc, etc, peças do França, nosso escultor brasileiro, nosso grande Sérgio Rodrigues aqui também, não esquecido, brincadeira, né? Então aqui você já começa a ver o final da obra, aspectos de decoração, etc. Né? Soleiras lisas, etc, etc. E, por último, a casa inserida lá em cima do Morro da Barra do Saí, no meio do mato, e o pôr do sol. Felizmente, continua agora aí sob controle, para que os clientes possam desfrutar dessa beleza. Então, mais duas casas que eu tenho aqui que eu gostaria de trazer, que também é uma outra casa que a gente trabalhou. Rapidamente vou trazer, que é a residência 3M do Márcio Cova. Essa é uma residência que está nos Jardins, né, que tem esse cobogó na frente, todo esse modelo de estudo preliminar. Uma residência tem uma estrutura muito sofisticada. Esse é o momento inicial, quando chegamos no terreno, né, para iniciar a obra. Havia uma antiga residência aqui que a gente reprocessou. Primeira reunião também, né, iniciando escavações, estava no canteiro. Iniciamos a construção da parede de diafragma, isso aí é nível do rio Pinheiros, né? Então é importante que a gente entenda que tem água aí a 1,5 metro, então tem que fazer paredes de diafragma. Também tudo galvanizado a fogo, as fundações. A construção dos subsolos nessa região dos Jardins é muito importante para albergar as áreas técnicas, as garagens, as áreas complementares, né, para que pudesse ter a planta livre da residência. Então, aqui nós estamos a 3 metros abaixo do nível da rua. Essa é a estrutura que foi desenvolvida pela INER, que depois se mimetiza totalmente dentro dos muros de pedra e de muros de concreto. A INER é um escritório de cálculo aqui em São Paulo bastante conhecido, bastante arrojado, que trabalha muito bem. Então, a gente vê aqui um pouco já da estrutura depois construída, também galvanizada a fogo. Eu coloquei aqui um filmezinho rápido aqui, que a gente tinha um time-lapse na obra. A montagem da estrutura foi feita por 9 homens, junto com o apoio de uma aranha, que é um sistema pequeno de montagem também.
Depois, aqui embaixo, nas áreas técnicas, a gente continua usando muitas vezes tijolo para a questão do isolamento acústico. É importante, né? Essas casas são muitas vezes, tem muito problema de acústica. Aqui vocês veem um momento importante, os clientes, o Márcio Foga na obra, com os arquitetos colaboradores, né? O Márcio Tanaka, etc., escolhendo materiais, já fazendo protótipo para eles a partir desse momento. Protótipo da escada, protótipo da pedra, protótipo da primeira placa de Cobogó, que a gente depois monta na obra a partir disso. Também aqui as reuniões, essas casas, hoje em dia, todas que nós estamos fazendo, a gente obtém a certificação do GBC, do Green Building, no Council, né? Então, tem pauta no desenvolvimento do projeto, de reuniões e avaliações técnicas de iluminação, climatização, etc., consumo de energia. Depois, a preocupação com as paredes de concreto que revestem essa estrutura de aço, tudo com a madeira laminada, ripada, né? Muito bem ripada, em pinos. Também algumas coisas como assim, a gente se preocupa muitas vezes com coisas como essa, por exemplo, de a tampa para chegar na cobertura. Então, vai se fazendo peças e fabricando. Isso hoje tem um motor elétrico que abre para os clientes subirem a cobertura, aqui é onde estão os sistemas de ar-condicionado, né? Outras coisas que são muito importantes e as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia com os sistemas de hoje em dia de automação é a quantidade de quadros, né? A cada quadro que a gente tem de iluminação, a gente tem um quadro de automação. Então, isso tudo tem que ser muito bem coordenado e compatibilizado. Aqui vocês já vão vendo depois os acabamentos, em volta daquelas treliças, os muros de pedra moledo, a questão do forro ripado, inclusive as grelhas de ar-condicionado em madeira ripada. Uma outra preocupação são aí naqueles subsolos que eu havia mostrado para vocês, os sistemas de água, de coleta de água, onde há a energia solar, a preocupação de guardar essa água e que essas áreas sejam impecáveis, né? Então, grelhas, etc., os geradores, tudo isso. A preocupação de colocar um forno de pizza, lareira, isso tudo ficar dentro desses muros e construir. Essa é uma foto importante aqui, que os operários, inclusive na época, nós pegamos no final dessa obra a pandemia, então a separação e as dificuldades que a gente teve com a pandemia na obra, e na esquerda não, um churrasco, mas à direita as reuniões, inclusive para conscientização com o pessoal de trabalho, e as equipes, tinham que ser pequenas equipes em cada área. Aqui uma coisa que eu acho também que é muito importante hoje em dia nas casas, que eu chamo a quinta fachada. A quinta fachada é um momento que a gente olha as obras hoje pelo Google, né? E a compatibilização de todos esses equipamentos, que normalmente são colocados na cobertura ou no subsolo, para evitar os sapões e toda essa questão da manutenção interna. Então, a gente tem, e depois, quando isso tudo fica pronto e bem acabado e coordenado, porque também tem que ficar tudo isso com aspectos de boa resolução. Aí vocês veem a tampa, inclusive, aberta, né? Na piscina, no jardim, etc. Desenvolvimento também dos painéis pivotantes, né? Fechamento da fachada, aqui já visões já da casa pronta, com a iluminação, com brises, com o porogó que foi feito, né? Caixilharia interna, painéis de porta, sempre sem bandeira, então isso obriga que a gente faça com exatidão os níveis, etc., mobiliário, com visão para o jardim, etc. O paisagismo dessa residência ficou a cargo da Isabel Duprá, que é um dos maiores paisagistas brasileiros. Então, a gente também aqui fazendo os paisagismos, concluindo a casa, né? Então, são aspectos, assim, insanos, infinitos de decisões e coordenação que a gente tem que trabalhar junto com o arquiteto para chegar nesse resultado, né? Muitas vezes ele é um resultado absolutamente minimalista, de utilização desde pedra, mas de estruturas de concreto, de sistemas de ar-condicionado, sistemas de aquecimento de piso, e pontos, e automação de luz, compatibilização, e Wi-Fi, essas coisas, desaparecendo tudo isso, né? Então, é um pouco o final da casa. Com paisagismo, já aqui com uma foto do Fernando Guerra, que é um grande fotógrafo português. O jardim já pronto hoje em dia.
E, por último, poucas fotos num projeto também de execução, que é a Hill House, que é o projeto Olson Kundig. A gente construiu lá no alto da Boa Vista do Rio, lugar mais alto, um dos maiores, 550 metros do nível do mar, mais alto, inclusive, do telhado dessa casa você pode ver o Corcovado, que é uma casa que foi o nosso cliente havia conhecido o Tom Kundig, que fez aquela Delta House, acho que vocês devem conhecer, aqueles trailers, que é Rolling Mills, que é um arquiteto de Chicago muito interessante, que projetou uma casa de 150 metros para o cliente. 150 metros era uma casa, já um casal já maior, que já queria viver nesse local, e a casa é praticamente apoiada na lareira, em 2 lareiras, nesse local que é muito bonito. Também o jardim da paisagista Isabel Duprat. Aqui havia uma outra casa muito maior que a gente comprou e demoliu, e então essa casa praticamente fica apoiada nessa grande estrutura, na escada, onde tem esse corpo de concreto e essa grande lareira, né? E que é importante saber que esse concreto também teve que ser virado aqui, porque ininterruptamente, né, para apoiar essa estrutura que a gente já havia montado antes e concretamos depois, e foi virado aqui porque aqui não chega caminhões, não chega nada. Então, mais uma vez, a questão logística é imperativa na questão da execução da obra, porque são casas que se localizam muitas vezes em terrenos magníficos, né? Aqui, nesse caso, esse pessoal da Olson Kundig, ele é um especialista em gizmos. Gizmos são essas peças que se movem com correntes, né? Escadas, portas, etc. E aqui, para essa casa, é uma arquitetura que tem uma coisa de serralheria muito, muito bem elaborada. Então, inclusive é um pessoal que fabrica lá em Seattle, que a gente acabou trazendo para montar aqui. Então, por exemplo, essas janelas aí, né, em volta da lareira, com essas roldanas, né, ou, por exemplo, essa copa aqui inferior, da sala inferior, que tem um grande contrapeso que o cliente levanta e tem a copa, os móveis em aço inox. Nós aqui no Brasil temos um pouco a grande facilidade de construir com carpinteiros, mas não com serralheiros. Então, foi um trabalho bastante também, um grande desafio, né, de construir essa casa que fica praticamente no ar, na Boa Vista, e ficamos muito satisfeitos também em saber que essa casa ganhou o prêmio de Casa do Ano da IEA americana, mesmo sendo no Rio de Janeiro. E concluindo aqui uma frase que me parece, que eu espero que durante toda essa palestra eu tenha passado, que eu acho sempre que, ao contrário de muitos colegas meus, eu sempre tenho uma relação uma afinidade maior com meus amigos arquitetos, essa relação íntima engenheiro-arquiteto, compito, é fundamental para que essa harmonia, essa sintonia durante o processo, as dificuldades que a gente passa, de não saber muitas vezes como realizar um assunto, por exemplo, como eu disse para vocês no começo, quando o arquiteto Cisa me falou em betão branco, eu mal sabia o que era betão branco. E nós, felizmente, vemos hoje a estrutura do Iberê Camargo construída, ou a questão dos gizmos que a gente passou, da fachada do IMS, dessas coisas, são grandes desafios que a gente tem que se preocupar muito, porque as patologias são muito caras, né? Depois de serem resolvidas. Há também uma frustração por parte do cliente, etc., que a gente tem que evitar. Então, esse olhar, como dizia o arquiteto Cisa, olhar e ver isso e pensar nisso é muito importante. Isso só pode acontecer se houver essa harmonia e esse fruto de sintonia plena entre engenheiro e arquiteto, e o engenheiro entendendo que o arquiteto está a cargo de ajudar o arquiteto a construir a sua ideia espacial, porque no fundo a arquitetura é espaço, e é a sensação que a gente tem nesses belos espaços que a gente constrói. Muito obrigado. Canal, muito obrigado pela apresentação brilhante, né? Uma das limitações que a gente tem nessas
apresentações digitais é que não dá para bater palma, né? Eu estou vendo umas palminhas agora ali na minha tela. É muito estranho falar sem ver ninguém, né? Mas tudo bem. E o Google Meet ainda tem essa limitação, né? Porque a gente fica falando a gente com a gente mesmo. Apresentação muito didática, muito consistente, né? E principalmente esse ponto de convergência que eu acho que é a tônica da nossa sessão, a compreensão entre a materialidade, né, e as intenções formais, que no caso da arquitetura e da engenharia são indissociáveis, né?